Olá pessoal, Luiz Previdente, e a gente está continuando com esse vídeo de hoje uma série de vídeos sobre tratamentos ortodônticos com extrações dentárias. No primeiro vídeo eu abordei e comentei por que é angustiante a gente indicar as extrações em alguns tratamentos, a preocupação que a gente fica, talvez a dúvida. Também comentei no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, o porquê nós extraímos, em que situações nós extraímos. E hoje o que eu quero mostrar para você é um caso bem ilustrativo de tratamentos que com certeza nós devemos extrair. Então você deve guardar os critérios dos casos em que você vai extrair para poder resolver o problema do seu paciente. Então no caso clínico que a gente está demonstrando aqui do lado, você vai observar nas fotos da face do paciente, tanto na foto frontal quanto de perfil, que o paciente tem uma grande protrusão. A gente observa isso pelo ângulo nasolabial que está fechado, que eu comentei com você no primeiro vídeo, e a gente observa também, nessa foto lateral, o sulco mentolabial, que é o sulco que fica entre o lábio e o mento. Ele também está muito aprofundado. Outro fato, ou outro critério, ou outro fator importante desse paciente que a gente observa nessas fotos, é que ele tem uma falta de selamento labial, e isso devido à protrusão. Se a gente agora observar a teleradiografia lateral, você vai observar que os incisivos estão muito inclinados para o vestibular. Então ele tem um excesso de protrusão, e isso está projetando os lábios dele. Se a gente voltar novamente na foto de perfil e olhar, outro fator importante que eu comentei no primeiro vídeo, você vai observar que ele tem um lábio, a morfologia labial, lembra que eu falei que é um critério muito importante? Ele tem lábios espessos. Então a gente já tem aqui dois fatores ou três fatores importantes para a gente considerar a questão das extrações só olhando para a face. Então só olhando para a face ele tem a protrusão dentária aumentada, ele tem falta de selamento labial devido à protrusão, não é por um problema vertical, e ele tem também ângulo nasolabial fechado, sulco mentolabial muito aprofundado. Depois agora, se a gente olhar agora as fotografias intrabucais, a gente vai perceber que ele tem ainda um grande apinhamento, localizado no arco inferior e no arco superior. Então, a somatória desses fatores nos indicam um tratamento com extrações. A gente tem protrusão e apinhamento. Se a gente tem protrusão e um apinhamento considerável, a gente tem que pensar e considerar bastante as extrações. E esse é um caso extremo que a única solução que traz benefício para a face e para a oclusão do paciente é a extração de 4 premolares. Então, fundamental que você tenha essas informações. Então, preste bastante atenção que eu vou repetir, para você guardar essas informações. O paciente tem muita protrusão, tem apinhamento, tem ângulo nasolabial fechado, tem protrusão dos lábios, protrusão dentária e protrusão labial, a projeção labial está aumentada, e ele tem ainda sulco mentolabial fechado. Então, sulco mentolabial aprofundado. Então, é um tratamento onde as extrações são bem-vindas. Tá? Então, esse é o extremo que eu quero que você guarde, para que você não tenha dúvida nenhuma de indicar as extrações para esses pacientes, tá certo? Outra coisa muito importante, tratamentos com extrações, a gente divide em 3 fases muito bem definidas. A primeira fase é alinhamento e nivelamento, a segunda fase, fechamento de espaço, e a terceira, finalização ou acabamento. Entre o alinhamento e nivelamento, entre a fase de alinhamento e nivelamento e o fechamento de espaço, é fundamental que você solicite radiografias atuais, principalmente a teleradiografia, para você definir no fechamento de espaço o tipo de movimento que você vai fazer com os incisivos. Tá? Essas radiografias também são fundamentais para você definir a ancoragem. Bom, não é preciso, acho que ficou meio óbvio devido às fotos do paciente, que esse é um caso de ancoragem máxima, ou seja, você não pode permitir que os dentes posteriores mesializem. Os dentes posteriores não podem ir para frente fechando espaço, porque você precisa corrigir ao máximo a protrusão desse paciente
para melhorar o perfil dele. Nos próximos vídeos eu vou falar para você casos limítrofes, onde as extrações precisam ser mais consideradas, ou seja, você talvez precise aprofundar o seu conhecimento ou o diagnóstico do paciente para poder definir a extração. E no próximo vídeo, o que eu quero comentar com você é sobre proposta de movimentação dentária. A proposta de movimentação dentária ela é fundamental para você determinar as extrações com segurança nos casos onde você está em dúvida. Ou a proposta de movimentação dentária ela pode até indicar para você não realizar as extrações. Então, a gente vai falar de casos limítrofes e da proposta de movimentação dentária. Tá bom? Assine nosso canal, receba esse conteúdo de valor gratuitamente, ative o sininho lá que você vai receber os nossos vídeos de primeira mão. Tá joia? Tamo junto, até lá, até a próxima.